Bienvenido a esta nueva sesión del webinario internacional de educación continua en vía aérea, organizado por el programa de anestesiología y reanimación de la Universidad Diego Portales. El programa de anestesiología y reanimación de la Universidad Diego Portales es dirigido por el doctor Ricardo Latrope Allende, que nos acompaña en esta ocasión, y es un programa que tiene por objeto lograr formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad, adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Nuestro programa de formación en anestesia está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación CNA de Chile. Nuestras autoridades, quienes nos respaldan en esta actividad, son la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, decano de la Facultad de Medicina, y el doctor Antonio Eblén Sahur, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina. Contamos con el apoyo académico de la Sociedad Europea de Vía Aérea, la EAMS, y también de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación y Terapéutica del Dolor en su sección de Vía Aérea. Hoy, este año, hemos tenido y estamos teniendo la participación de una constelación de expertos internacionales provenientes de muchas partes del mundo, así como lo hemos hecho durante estos 2 años que llevamos, casi 3, que llevamos haciendo esta actividad. Contamos para ayudarnos a comunicarnos o tener una buena comunicación con la empresa Traducciones Remotas, quienes nos ayudan con traducciones simultáneas al portugués, al inglés y al español. Los invitamos a participar activamente en nuestro webinario. Nuestro webinario es interactivo. Pueden hacer comentarios, preguntas a través del chat. Nos encanta saber desde dónde nos están viendo, y también pueden solicitar la palabra levantando la mano en la casilla de reacciones que está en el borde inferior de su pantalla. Hoy día me complace mucho presentarles al doctor Raúl Silva Quirino, quien es un anestesiólogo brasileño que realizó su formación como especialista en el Hospital Universitario de Brasilia de la Universidad de Brasilia, Brasil. Actualmente se desempeña como anestesiólogo staff en el mismo hospital. Su principal área de interés es el manejo de la vía aérea, por lo cual ha dedicado gran parte de su tiempo y esfuerzo tanto al aprendizaje como a la docencia. En 2019 realizó el curso de vía aérea difícil, sexta edición, por el grupo Anestesiar en el Hospital Fundación Universitaria de Alcorcón, Madrid, España. En 2020 obtuvo el grado de máster en control de la vía aérea por la Universidad de Valencia, España. En 2021 realizó el curso de vía aérea difícil FIDIVA, también en Valencia, España. En 2021 también obtuvo el diploma como instructor en el manejo de la vía aérea, acreditado como un diploma europeo Airway Teacher por la EAMS. Es, por supuesto, miembro de la EAMS. En 2022 obtuvo el grado de máster en el manejo de la vía aérea y ventilación mecánica por la Universidad Católica de Murcia, España. En su país, el doctor Quirino desarrolla una intensa actividad docente tanto en vía aérea como en anestesiología. Es instructor asociado en anestesiología acreditado por la Sociedad Brasileña de Anestesia en el Centro de Enseñanza y Entrenamiento del Centro de Anestesiología de la Universidad de Brasilia. Se desempeña también como instructor en manejo de la vía aérea en el Centro de Simulación Realística del Hospital Universitario de Brasilia, y también es instructor en manejo de la vía aérea en el Centro de Simulación Realística de esta universidad. Por estas razones, nos sentimos más que honrados de contar en nuestro webinario con un experto que dedica con mucho ahínco su vida profesional a la docencia en vía aérea. Hoy el doctor Quirino nos hablará acerca de un tema que se nos presenta cada vez con mayor frecuencia y desafío, que es el manejo de la vía aérea en el obeso mórbido. Muchas gracias, doctor Quirino. Quiero dejarle con la palabra. Nos complace muchísimo, nos sentimos muy honrados de tenerlo hoy día en nuestro webinario y que mucha gente pueda acceder al mensaje que usted nos tiene que dar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Urtubia, doctor Ricardo Latrope, también por el invito de participar de este webinario.
En esta introducción voy a hablar en español, pero mi presentación voy a hacer en portugués para no haber ningún problema, ya que ya tenemos la traducción simultánea, ¿no? Muchísimas gracias otra vez más a todos que están participando de este webinario y quiero hablarles un poco de la experiencia y un poco también de las evidencias con imágenes. Muchas gracias. Ricardo, ¿Sí? darles algunas palabras. Te ofrezco la palabra. No, estás muteado. No, estás sin audio. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, doctor Quirino, nuevamente un saludo de parte de la Facultad de Medicina y de la dirección del programa de anestesiología. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este proceso de educación continua dirigido no solamente a nuestros residentes, sino que a todos los anestesistas que quieran plegarse una vez al mes a este webinario internacional. Muchas gracias al doctor Urtubia y a todo el equipo técnico que nos acompaña. Pero especialmente a ustedes, creo que el tema que va a tocar hoy día es de gran relevancia. Cada vez tenemos más obesos y cada vez son más mórbidos. Por lo tanto, los desafíos que significa acceder a la vía aérea de estos enfermos que se están además operando, no solamente de cirugía bariátrica, sino que de otras patologías, ¿ah? Evidentemente es muy relevante desde el punto de vista académico y por supuesto desde el punto de vista de nuestra universidad. Muchas gracias por aceptar la invitación, a estar con nosotros. Un saludo desde nuestra decanato y de la dirección del programa y por supuesto de la dirección de posgrado y de la dirección del programa para usted, doctor Quirino, y muchísimas gracias por participar con nosotros en este proceso. Gracias. Le dejamos la palabra al doctor Quirino, Ricardo. Sí, sí. Le voy a pedir que por favor comparta su pantalla. Ah, ok. Muy bien. Bom, todo mundo escuta bem? Estão me escutando bem? Muy bien, sí, muy bien. Estão vendo bem na tela? Bom dia a todos que estão participando desse webinário. Hoje eu vou falar para vocês sobre o controle da via aérea no paciente com obesidade mórbida, né? Aqui é o hospital onde eu trabalho, em Brasília, né? Na capital do país, né? Do Brasil. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema em específico, né? Então, eu vou falar para vocês da via aérea no paciente bariátrico. Esse é um pouco da estrutura da nossa aula de hoje. Então, eu vou falar da definição, um pouco da epidemiologia, né, da obesidade, o risco na via aérea do paciente obeso, a fisiopatologia da obesidade, estratégias de otimização dessa via aérea, alguns casos clínicos interessantes que eu trouxe para vocês, evidência, então, na literatura em relação à prevenção de complicações e algumas mensagens para a gente levar no final, como para a gente levar para casa, tá? Então, a obesidade, né, como nós já sabemos, está se colocando cada dia mais prevalente no mundo inteiro, né? E o que falta no entendimento de muitos que lidam com a obesidade é em questão a reconhecê-la como um fator de risco para quê? Complicação. Complicação no perioperatório e complicação também no manejo da via aérea. Nós sabemos que a obesidade não é uma condição estritamente estética, senão que é uma condição crônica, pró-inflamatória, pró-trombótica e multissistêmica, né? E para a gente classificar o grau de obesidade, né, nós utilizamos um cálculo matemático muito simples.
né, que é o índice de massa corpórea. Nós fazemos a divisão do peso em quilogramas pela altura do paciente em metros quadrados. Então, determinar esse valor é um valor absoluto, né? Então, vai nos orientar em relação ao grau de obesidade. Então, acima de 25, um paciente sobrepeso, um MC acima de 30, um paciente obesidade grau 1, acima de 35, o grau 2, o acima de 40 seria o grau 3, ou obesidade mórbida, de 50, super obeso, e acima de 60, os super obesos. Porém, nós sabemos que essa classificação seria uma classificação como um guia, né, para nós, porque ela tem muitas limitações, né, não leva em consideração a idade, ao gênero do paciente e a distribuição dessa gordura no organismo do paciente, tá? Por quê? Porque nós sabemos que a distribuição é um fator mais importante que está ligado ao risco de complicação desses pacientes. Então, a obesidade central, visceral, androgênica, né, que nós chamamos de a obesidade em forma de maçã, né, ela que está relacionada a mais complicações, né? Então, ela tem depósito de gordura, né, na via aérea, na faringe, no pescoço, né? E a obesidade ginecoide ou da mulher, ou que a gente chama de obesidade periférica ou em forma de pera, né? Ela está mais distribuída nas extremidades, né? Quadril e tudo mais. Então, essa está ligada a menos complicações, associada a menos comorbidades, né? Menos comorbidades. Bom, então, como eu já falei para vocês, em relação à obesidade central, ela está ligada ao risco maior de síndrome metabólica, ela está ligada a um risco relativo em relação a várias comorbidades nesses pacientes, e então, ele também, a obesidade central, está ligado à dificuldade na ventilação, na intubação, no resgate na via aérea cirúrgica. Em relação a algumas evidências, então a gente consegue ver que, né, nessas publicações, que o IMC também está relacionado a um aumento, tá, na mortalidade. Tá? Então, aumenta a mortalidade, tem uma relação direta, né? Então, nessa tabela aqui que nós vemos em relação ao ano de 2019, quando falamos que a obesidade é um fator de risco para a mortalidade, vemos que ela está é o quinto fator de risco mundial ligado a problemas de morte. Por isso, a Organização Mundial da Saúde faz, então, programas de prevenção e controle para a obesidade. Tá? Aqui, em relação à prevalência mundial da obesidade, vemos que não são países desenvolvidos, mas países também em desenvolvimento. Nesse caso aqui, vemos os pacientes do sexo masculino, as mulheres, né, e até as crianças também estão se colocando mais obesas a cada dia. Bom, agora, em relação à via aérea, por que que a gente tem que essa via aérea ela está mais relacionada a complicações? Quando nós utilizamos esses dados, que é o Close Claims Analysis, que são as análises de reclamações judiciais relacionadas a complicações no manejo da via aérea, a prática no manejo da via aérea nos Estados Unidos, que tiveram, então, indenizações por empresas de seguro médico, né? Vemos que os pacientes obesos, eles eram um número não pequeno, né? A gente vê que no período de 93 a 99, quase 65% dos pacientes eram pacientes obesos, e de 2000 a 2012, 68%, apesar de não ter uma significância estatística, porém, a gente encontra um número muito alto de pacientes obesos, tá? Relacionadas a essas complicações. Quando nós falamos em preditores de via aérea difícil, também vemos os pacientes, aqueles preditores prevalentes no paciente com obesidade, também eram os preditores que estavam geralmente relacionados a essas complicações. Então, obstrução de via aérea,
malampate, grau mais elevado, grau 3 e 4, pescoço curto, né? Então, mais uma vez, vemos que quase 70% dos pacientes, né, no período de 2000 a 2012, eram pacientes obesos. Bom, em relação ao NEP4, né, o NEP4, que são relações, são os repórteres, né, são as reportações ligadas às complicações maiores em via aérea no Reino Unido, né, num período de 1 ano, que foi essa análise, né, nós vemos que 45% dos pacientes relacionados às complicações maiores. Que são as complicações maiores? É a admissão em unidade em crítico, né, de forma inesperada, acesso à via aérea emergencial cirúrgica, né, mortes e lesão cerebral por hipóxia. Essas são as 4 complicações maiores que foram reportados. E nós vemos que os pacientes obesos, 45% dos pacientes da totalidade do NEC4 eram pacientes obesos. 40% das complicações na via aérea, na anestesia, também eram pacientes obesos. Quando nós falamos em risco, aumento do risco, nós temos um aumento do risco 2 vezes, né, o dobro do risco nos pacientes obesos de terem complicações maiores. E quando falamos nos pacientes com obesidade mórbida, temos 4 vezes, né, o aumento do risco de complicações, tá bom? Então, o que aconteceu? Em relação aos dados, 38 mortes em 146 pacientes com obesidade mórbida. E os maiores complicadores eram a ventilação por máscara facial, a dificuldade no acesso à via aérea emergencial, né? Muitas vezes eles eram mais difíceis de serem feitos, né? A via aérea eram pacientes com a apneia obstrutiva do sono, né? A SALS, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, dificuldade no uso do supraglótico nesses pacientes, máscara laríngea. Muitas vezes esses pacientes evoluíam com insuficiência respiratória, muitas vezes os pacientes evoluíam com regurgitação e aspiração bronco-pulmonar, né? Falha no uso do fibroscópio flexível. Muitas vezes esses pacientes tinham às vezes esses pacientes tinham até indicação de utilizar o fibroscópio e muitas vezes o operador não sabia utilizar, não tinha habilidade de utilizar, né? Esqueceram de utilizar alternativas para a via aérea do paciente com maior risco, né? Então, às vezes, até uma anestesia regional poderia ter sido feita e não foi feita, né? E lembrando que esses pacientes têm esse risco de hipoxemia mais rápida, né? Bom, então o que nós aprendemos do NEP4? Primeiro, fazer uma boa avaliação desse paciente, ter um plano de ação, né? Então, um plano A, um plano B, um plano C, né, de ação nessa via aérea, um plano de resgate, planos alternativos que nós possamos utilizar nesse paciente. Então, tendo tudo isso, nós vamos evitar o quê? O pânico, né, as complicações maiores, e é como se a gente estivesse colocando o cinto de segurança no nosso paciente. Bom, quando falamos de resgate de via aérea, né, é claro que a gente quer encontrar essa visualização no nosso paciente, que é o paciente, então, que a gente consegue ver a anatomia, né, as estruturas anatômicas bem visíveis. Então, a gente consegue ver aí a membrana cricotireoideia. Porém, o paciente obeso, muitas vezes, mesmo ele com um posicionamento otimizado, né, nós não conseguimos visualizar, muito menos palpar, né? Então, hoje em dia, nós temos uma ferramenta, né, ao pé da cama, que nós chamamos, né, a beira-leito, né, que é a ultrassonografia da via aérea, para identificar, então, as estruturas, por exemplo, a membrana cricotireoideia, para um possível uso no resgate da via aérea cirúrgica. Aqui, então, a gente tem uma imagem muito interessante, em que temos um paciente obeso, né, que o ponto preto seria, então, aonde um cirurgião identificou, acreditou ser o local da membrana cricotireoideia. E o ponto vermelho é, de fato, onde o anestesista encontrou a membrana cricotireoideia
utilizando a ferramenta do ultrassom de via aérea. Por quê? Porque tinha, então, uma distorção dessa anatomia. O paciente, no caso, tinha um abscesso cervical. Bom, aqui é um caso clínico que está descrito no NEP4, né, que é um paciente masculino com síndrome da apneia obstrutiva do sono, uma obesidade grau 2. Então, nós temos o quê? São preditores de uma ventilação por máscara facial difícil. Temos uma mobilidade cervical limitada, que coloca mais um risco à intubação desse paciente, uma distorção da traqueia desse paciente, que coloca uma via aérea cirúrgica também mais difícil. Então, nós temos vários preditores. E esse paciente, o que aconteceu? Eles induziram para fazer a intubação do paciente. O paciente evoluiu com obstrução, tentaram resgatar a via aérea dele com uma cricotireoidotomia, né, emergencial, e também teve um fracasso. Por fim, deu tudo bem, o paciente recuperou, fizeram uma traqueostomia, né, de urgência, porém ficou a pergunta: foi feita a avaliação, mas não fizeram o quê? Não fizeram caso da avaliação. Então, é isso que era um grande problema do NEP4. Agora, falando um pouquinho da fisiopatologia da obesidade, sabemos que tem um desbalanço, né, um desequilíbrio do consumo de oxigênio e das reservas de oxigênio. E isso vai levar, então, o paciente a evoluir com uma dessaturação arterial, né? E uma dessaturação que rápida. Por quê? Nós olhamos esse estudo clássico de 97, né, que foi publicado na Anesthesiology, nós vemos que o tempo de apneia seguro de um paciente, por exemplo, rígido, sem comorbidade, magro, né? Quando a gente faz uma pré-oxigenação nesse paciente de forma otimizada, ele tende a ter um tempo de apneia seguro de 8 minutos, que é o tempo da indução até o tempo de nós assegurarmos, isolarmos essa via aérea. Já um paciente obeso mórbido, nós temos um tempo de apneia até menos do que 3 minutos, né? Então, muito rapidamente ele evolui com hipoxemia arterial. Em relação os motivos para acontecer essa fisiopatologia são vários, mudanças, né, anatômicos e fisiológicos. Em relação às mudanças fisiológicas, a gente tem um acúmulo da gordura na região cervical, que limita o acesso percutâneo, o acesso cirúrgico emergencial. Temos essa deposição nas paredes laterais da faringe, então a gente vai ter o quê? Obstrução nesses pacientes, muitas vezes uma ventilação, máscara facial difícil, né? Então, temos a giba dorsal, né? Muitas vezes impede a gente otimizar o posicionamento desse paciente para intubar, né? A limitação da protusão, por quê? Porque ele tem um depósito de gordura na região submentoniana, então a gente tem essa região mais rígida. Então, na hora da laringoscopia direta, muitas vezes a gente não consegue fazer uma como se diz, um desplazamento, né, da língua desses pacientes, né, abordagem percutânea, uma dificuldade da complacência tórico-pulmonar nesses pacientes, né, e às vezes pode o laringoscópio, o cabo do laringoscópio bater no tórax do paciente. E temos, claro, um depósito de gordura abdominal, muitas vezes vai aumentar a pressão intraabdominal, levando também um desplazamento para o tórax, né, em região ao tórax. Em relação às mudanças fisiológicas desse paciente, o que acontece? Temos um paciente com maior tendência à obstrução da via aérea. Por quê? Porque ele tem esses depósitos nas paredes laterais faríngeas, né? Um paciente com maior hiperreatividade brônquica, né? Então, por quê? Porque ele tem uma condição pró-inflamatória, esse paciente, né? Então, ele tem um aumento do trabalho respiratório, um aumento da atividade metabólica, que aumenta, então, o consumo de oxigênio nesses pacientes. E aí ele pode ter um desenvolvimento da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que pode coexistir com uma síndrome da obesidade de hipoventilação, são pacientes com maiores riscos
né, de complicação na extubação, diminuição do volume corrente nesses pacientes, diminuição do volume de reserva expiratório, aumento do volume de fechamento. Esses pacientes podem fazer o que? Obstrução da via aérea inferior, faz atelectasia nas bases pulmonares, né, nas regiões dependentes pulmonares. Esse paciente faz distúrbio, ventilação, perfusão também, tá bom? Então, são várias alterações fisiológicas. Sabemos que esses pacientes têm um risco relativo maior de adquirir a asma, né? E ele pode também evoluir com uma insuficiência respiratória por hipoventilação alveolar, que vai estar responsivo ao oxigênio, e também as atelectasias, que vai levar a um shunt pulmonar, que muitas vezes nós precisamos numa ventilação pressão positiva. Bom, agora a pergunta que a gente quer fazer: a obesidade é um preditor de via aérea de intubação difícil? E aí? O que a gente viu de evidência na literatura? Esse trabalho interessante, né, australiano, e vendo como a obesidade, sendo a obesidade um fator de risco para a incidência, aumento da incidência de falha e dificuldade de intubação, temos o quê? Uma base de dados de 860 mil intubações avaliaram que sim, que existe um aumento na incidência da dificuldade de intubação em até 2 vezes. O que nós vimos como semelhante ao estudo que nós vimos no NEP4, lá do Reino Unido. Agora, entretanto, as evidências são contraditórias. Muitos estudos identificam a obesidade como um fator de risco independente, entretanto, alguns outros estudos, outros achados, mostram que ele não é um fator independente. Então, a literatura é muito confusa nesse aspecto. Vemos aqui outras evidências, outros estudos, né, de publicação do Anesthesiology, do British Journal of Anesthesia, que a gente vê que o IMC ele seria um preditor, ele teria um valor preditivo positivo muito baixo, né? Ele teria isoladamente, ele seria então praticamente uma sensibilidade muito baixa para a gente encontrar realmente os pacientes com via aérea difícil, né? E vemos também que, em relação à via aérea, a obesidade, o grau de obesidade também não aumenta a dificuldade, né? Por esse estudo aí americano do Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Esse é um estudo muito interessante, publicado no Anesthesia Analgesia, que ele é do Jay Bronsky, da Califórnia, que mostra que é preciso está associado à obesidade a outros preditores, como o malampate, grau alto, 2 e 3, ou a circunferência cervical, né, acima de 40. Então, quando tem esses dois outros preditores associados, realmente aumenta a dificuldade na intubação. Agora, que a obesidade ou o IMC isoladamente não seria um fator preditor de intubação difícil. Agora, outra pergunta que a gente quer perguntar seria o quê? A intubação difícil, ela é mais prevalente no paciente obeso? Então, esse outro estudo clássico aqui, né, que a gente vê do Philip Jouvin, ele vê que quando ele utiliza a escala de dificuldade de intubação, né, que entra critérios pré-indução e pós-indução, como Cormack-Lehane, nós vemos que o paciente obeso ele tem um valor, né, nessa escala, no final, um valor absoluto maior do que o paciente não obeso, que seria, então, em relação à prevalência, seria 15,5% mais prevalente, né, prevalente no obeso e 2,2% nos pacientes não obesos, tá bom? Que na prática nós vamos ver que essa dificuldade, muitas vezes com a laringoscopia direta, nós conseguimos entubar esses pacientes, otimizando o posicionamento, otimizando pré-oxigenação e outras coisas que nós podemos fazer, né? Eu trouxe um vídeo que foi autorizado pela doutora Marisa Mariscal, do Hospital de Retafe, em Madrid, que mostra que o que nós precisamos fazer? Um bom planejamento de ação, um bom planejamento de resgate, tá?
E vamos ver que, na prática, esses pacientes, muitas vezes, nós conseguimos intubá-lo com uma laringoscopia direta, né, sem nem maiores problemas, otimizando esses pacientes. El manejo de la vía aérea en un paciente obeso mórbido requiere unas características especiales de preparación. Se preparará la mesa con una rampa para que la paciente tenga en línea el oído con el yugulum. Tendremos un plan siempre A para preparación de la vía aérea que consta de un McCoy y un FROBA, y siempre un plan alternativo con una fast track y el tubo y el empujador. Debemos ver también que si hay dificultad de intubación, siempre tenemos preparado Sugamades para revertir el relajante muscular utilizado, el rocuronio, a dosis de 1,2 miligramos kilo. Estos pacientes suelen ser difíciles de ventilar, por eso es muy importante la preoxigenación. Aquí utilizamos una CPAP y está unos minutos la paciente preoxigenándose con CPAP. Luego retiramos la CPAP y hacemos una preoxigenación habitual en 3 minutos con volumen tidal. Una vez que la paciente está dormida, hacemos una maniobra de Selig y ventilamos 1 o 3 veces para comprobar que hay una verdadera y buena ventilación. Estos pacientes, aunque se dice que siempre son difíciles de ventilar, nuestra experiencia nos confirma que no todos son difíciles de intubar. Como vemos en esta diapositiva, una paciente con un índice de masa muscular de 48,5 es intubado con un McCoy sin ni siquiera utilizar el mango, es decir, como si fuera con un Macintosh. Lo que sí que es difícil estos pacientes, o suelen ser difícil, es la ventilación. Por eso siempre tenemos como plan B alternativo una fast track, por si el enfermo se nos desatura. Los obesos mórbidos debemos realizar siempre una tromboprofilaxis con medidas de compresión. Y otra monitorización característica en la obesidad mórbida es la relajación muscular, para que el paciente se despierte completamente sin relajação. Bom, então, nós vemos que o paciente obeso, mórbido, ele é um paciente com maior risco, né, para hipóxia, né, hipoxemia arterial. Então, nós precisamos do quê? Otimizar esse paciente. Posicionamento, então a gente vai melhorar o volume de fechamento desses pacientes. Muitas vezes, esses pacientes só em decúbito supino, né, decúbito dorsal, esses pacientes já podem fazer fechamento das vias aéreas, né, inferiores. E a gente vai fazer a ventilação não invasiva, né, nesses pacientes. Por quê? Porque a gente vai melhorar, né, a reserva de oxigênio e a reserva desses pacientes. Bom, aqui algumas imagens, né, para a gente ver em relação ao posicionamento. Então, o posicionamento ideal é sempre alinhar, né, o meato acústico externo do paciente com o manúbrio external, né? Então, a gente sempre vai colocar, que se chama a posição em rampa, né? Associado à posição em rampa, a gente vai posicionar esse paciente num Trendelenburg reverso, que é o HELP position, né? Head Elevated Laryngoscope Position, né? Que vai utilizar para melhorar esses pacientes. E o que acontece quando colocamos esses pacientes na posição otimizada? O paciente obeso, né? O paciente adulto, normalmente, quando eleva 20 a 30 graus, ele tem uma redução, então, do score com Mark Lehane, ele tem menos incidência de hipoxemia, maior tempo de apneia seguro, menores complicações como intubação esofágica e regurgitação e aspiração pulmonar. No paciente obeso, especificamente, nós temos uma pré-oxigenação em que há um aumento em 23% da pressão arterial de oxigênio nesses pacientes. E também há uma melhora na visualização com a Mark Lehane desses pacientes. Ainda outro estudo, falando realmente da posição do HELP position, né, associado à rampa, mais uma vez vemos
a otimização na pressão arterial de oxigênio e no tempo de apneia seguro do paciente. Em relação a outra estratégia que nós poderemos utilizar para otimizar esses pacientes, vemos o uso do videolaringoscópio. O videolaringoscópio, então, quando utilizamos essa meta-análise com 11 estudos, houve, então, um favorecimento do videolaringoscópio no aumento da taxa de sucesso na primeira tentativa de intubação, um rápido tempo de intubação, um menor incidência de dessaturação e uma melhor visualização da fenda glótica, das cordas vocais. Apesar de nós sabermos que, às vezes, podemos ter uma visão ampla, boa, com videolaringoscópio, mas isso não quer dizer que é uma intubação fácil. Provavelmente, muitas vezes, precisamos de auxiliares da intubação, que é o bujo, que é o frova, né? Nós podemos utilizar como instrumentos de auxiliar, né? Sabemos que o videolaringoscópio ele não é ainda um standard de um padrão, né, utilizado como primeira tentativa, né? Mas por quê? Porque precisa da habilidade da pessoa que faz, mas ele tem uma curva de aprendizado muito pequena, né? Com poucas vezes que nós temos o uso dele, já podemos ter um sucesso alto na primeira tentativa, né? E nesse caso, especificamente, nessa referência que eu utilizei, o videolaringoscópio foi utilizado como primeiro plano A, né? Como se diz, como escolha primária, né? Então, era um paciente que tinha preditores de ventilação difícil, né? E eles utilizaram o vídeo, né? No plano A, né? Claro que nós podemos utilizar, segundo o algoritmo, no resgate, que tem uma taxa de sucesso muito alta, né? Utilizando os guias do ASA e da DAS. Sabemos que há superioridade em literatura em relação aos canulados, os videolaringoscópios canulados. Vemos aí o AirTrack, o King Vision canulado, ele tem um menor tempo de visualização da fenda glótica, menor tempo da intubação e menos lesão de via aérea. Em relação à ventilação por máscara facial, nós sabemos que esse é o grande problema nos pacientes obesos, né? Por quê? Porque a gente não consegue, tem uma inabilidade de manter a saturação desses pacientes com a máscara facial, que seria mais ou menos acima de 92% de saturação arterial periférica. Muitas vezes a gente não consegue ter um bom selamento dessa máscara, uma inadequada patência nesses pacientes, né? Esses pacientes geralmente estão associados à síndrome de apneia obstrutiva do sono, né? E tem os vários critérios para a dificuldade de ventilação por máscara facial, que nós já sabemos que é o sexo masculino, a síndrome de apneia obstrutiva do sono, a barba, o Malaparte grau 3 e 4, né, a circunferência cervical acima de 50, né, e muitas vezes nós precisamos de 2 operadores, seria a escala de RAM número 3, né, que a escala de RAM número 3 nós precisamos, então, de mais uma pessoa nos auxiliando para ventilar esse paciente, né. Então, em relação ao fator de risco, nós vemos que a obesidade ele é um fator de risco independente para dificuldade de ventilação por máscara facial. E também nós temos a apneia obstrutiva do sono como um fator independente, né? Em relação à dificuldade de ventilação, esses pacientes têm um aumento da resistência à passagem do oxigênio na via aérea. Nós não conseguimos fazer um bom selamento e também a dificuldade na complacência tóraco-pulmonar aumenta a pressão, que aí nós não conseguimos ventilar. Muitas vezes esse paciente faz o quê? Uma insuflação gástrica, vai muito ar para o estômago desses pacientes. E aí tem muita fuga também na máscara facial. Em relação à apneia obstrutiva do sono, nós vemos por essa meta-análise que ele aumenta o risco de dificuldade para a ventilação. Foi utilizado 6 estudos, quase 73 mil pacientes, né? Pacientes, no caso, que 5 mil
tinham a apneia obstrutiva do sono, 5.129, e 67 mil não tinham a apneia obstrutiva do sono. E a conclusão foi que o aumento da dificuldade de ventilação por máscara facial foi em 3,39 vezes, né, maior no paciente com a apneia obstrutiva do sono. Por isso que é tão importante nós podermos fazermos o diagnóstico desses pacientes, né, da apneia obstrutiva do sono, né? Então, nós temos aí, muitas vezes, o diagnóstico é feito com a polissonografia noturna, mas não temos alguns serviços, alguns locais não têm esse acesso, né? Então, nós podemos, utilizamos esse mnemônico, que é o Stop Bank, que é uma ferramenta de screening que nós fazemos, né, para ver se o paciente é baixo, moderado ou alto risco para essa condição, né? E o paciente que é moderado ou alto risco, é sempre importante fazer o tratamento com o CPAP, que é o oxigênio contínuo em pressão positiva nesses pacientes, né? Que vai otimizar ele para ter menos complicações no perioperatório. Temos uma outra estratégia muito interessante em relação a otimizar as reservas do paciente, que é a oxigenação apneica, em que o paciente em apneia, em relaxado, com bloqueador neuromuscular, se eu tenho uma via aérea com patência, eu tenho uma fonte de oxigênio e eu tenho esse paciente, fiz uma pré-oxigenação adequada, fiz uma desnitrogenação desse paciente, o que acontece? Eu vou ter uma passagem do oxigênio para o sangue e tecido numa velocidade de 250 ml minuto. E vou ter um retorno menor, de 8 a 20 ml minuto de CO2, né, para o alvéolo. Esse vai gerar uma pressão subatmosférica e essa pressão vai fazer com que a massa de oxigênio que está na orofaringe ele possa ser deslocado até os alvéolos. E isso vai nos ajudar, né, a manter a saturação do paciente. Esse trabalho interessante, publicado fazendo um comparativo da oxigenação apneica no paciente com obesidade mórbida, em que foi estudado pacientes que ficaram com oxigênio com alto fluxo nasal e pacientes com a máscara facial. Vemos que o tempo de apneia de muitos pacientes chegaram até 18 minutos, né? No caso, o paciente com alto fluxo de oxigênio, com oxigênio de alto fluxo nasal, ele teve quase 90% dos pacientes chegaram a 18 minutos de tempo de apneia, né? Com uma significância estatística, né? Em relação aos pacientes com máscara facial. Porém, não está livre de problemas, né? Livre de complicações. Vemos que os pacientes que nós utilizamos a oxigenação apneica, eles têm a tendência a fazer um aumento da pressão arterial de CO2, fazer uma acidose, né, respiratória esses pacientes. Bom, uma outra estratégia que nós podemos utilizar junto de uma forma bem simples, né, todo serviço tem acesso, né, a um catéter nasal de baixo fluxo, que seria então o NoDesat, que é um mnemônico, quer dizer, utilizando o oxigênio nasal enquanto estamos fazendo os esforços para segurar o tubo traqueal, o isolamento da via aérea do paciente. Então, nós podemos utilizar esse catéter nasal, né? Coloca num fluxo de 5 a 15 litros minuto, tem uma boa resposta, né, pelos trabalhos e as evidências, tá? Agora, nós podemos também utilizar o que é chamado de oxigenação apneica modificada, que é a utilização do tubo RAI, né, que é o Ring Ader Airway, que você usa o tubo pediátrico, um número 3,5 milímetro de tamanho interno, você tira o conector, tira também o olho de Murphy, né, do tubo, faz essa adaptação e pode colocar fazendo a oxigenação bucal a mais ou menos 10 litros por minuto, chega até 12 minutos de oxigenação apneica. Esse estudo também interessante, com essas imagens, nós vemos que
para fazer uma pré-oxigenação adequada e uma oxigenação apneica. E em pacientes obesos, eles utilizaram a máscara pediátrica, né? A máscara pediátrica facial, a máscara facial pediátrica, como um CPAP nasal, né? Aí no lado esquerdo. No lado direito superior, eles utilizaram a máscara Supernova, que é a máscara realmente indicada para fazer o CPAP nasal. No canto inferior, abaixo, nós temos o catéter nasofaríngeo com uma fonte de oxigênio a 5 litros minuto, também tem uma resposta interessante na oxigenação apneica, e mais uma vez, a oxigenação apneica bucal com tubo raio na boca. Bom, em relação aos supraglóticos, né, a máscara laríngea, nós então temos que dar preferência às máscaras laríngeas de segunda geração, a Supreme e a Prozil, né? Nós podemos utilizar, por quê? Eu vou falar aqui para vocês por que ela é mais interessante, né? E nós podemos também utilizar a máscara de intubação, né? Que você intuba pela máscara, que é a Ilma, né? Que são as máscaras Ilma. Aqui no caso a Fast Track. Aqui a RQ, né, que nós colocamos a intubação, pode ser utilizado para intubação, e a iGel, que a gente pode utilizar também em fibroscópio flexível. Tá? Um outro dispositivo interessante seria o Total Track, né, que é o mesmo inventor, o espanhol Dr. Pedro Achar, que ele inventou o Total Track, e o AirTrack é o mesmo inventor. Tá? Que é a máscara laríngea de intubação, onde eu tenho uma tela para visualizar essa intubação, que seria, claro, o mais indicado quando nós vamos fazer a intubação, evitar a intubação às cegas pela máscara laríngea, sempre utilizar o fibroscópio. No caso aqui, a gente utiliza essa tela. E a máscara laríngea de segunda geração, a gente tem vantagens em relação à máscara clássica, né? Por quê? Porque ela faz um bom selamento. Eu consigo fazer boas pressões, né, para ventilação a pressão positiva, eu consigo colocar PIP nesses pacientes, diminuir a fuga na hora da ventilação. Eu tenho um bloqueador de mordida que vai evitar, então, a hipóxia no pós-operatório, né, o edema pulmonar por pressão negativa, que pode acontecer se o paciente morde a máscara laríngea. Eu tenho o tubo de drenagem gástrica. Às vezes vai ar para o estômago, às vezes tem conteúdo no estômago, eu consigo fazer essa drenagem gástrica. Sabe-se hoje, né, não se tem ao certo como que você vai escolher a máscara laríngea, né? A orientação que nós temos é utilizar com peso ideal, né? Mas é claro que é uma orientação, não tem nada muito claro que a gente vai utilizar. Em relação à situação de uso, nós podemos utilizar, então, pacientes muito selecionados, tá? Não um paciente mórbido, vai evitar. A gente vai utilizar para o paciente mórbido, mas como resgate, seguindo o algoritmo de via aérea difícil, não antecipada. Agora, para cirurgias eletivas, né, programadas, né, em jejum, a gente vai utilizar naquele paciente obeso grau baixo, né, um sobrepeso, um grau 1, né, um paciente até 35 de IMC, né, onde o paciente esteja com a cabeceira elevada, né, e onde nós possamos ter acesso à cabeça do paciente e ter um plano alternativo, caso falhe essa máscara laríngea, a gente consiga fazer a intubação. Né? Nós podemos utilizar a máscara laríngea também para ventilar depois da indução. Às vezes está difícil lá a ventilação por máscara facial, você pode introduzir a máscara laríngea, ventilar com a máscara laríngea e depois retirar para fazer a intubação. Como resgate, seguindo o algoritmo de via aérea difícil não antecipada, e podemos utilizar na extubação, como a manobra de Bailey, né? Trocando o tubo traqueal pela máscara laríngea, que vai ter menos repercussão de hipoxemia, broncoespasmo, laringoespasmo no pós-operatório imediato. Aqui, então, uma imagem do Total Track sendo insertado no paciente obeso mórbido e a imagem na tela. Esse é um paciente que a gente fica assustado quando aparece, né? E aí, vai entubar acordado? Como é que vai fazer? Né? Vai induzir? Né? Nesse caso, especificamente, foi utilizado como um resgate. Utilizaram a máscara laríngea de intubação, Fast Track, passaram a máscara laríngea nesse paciente,
viram se estava tendo uma boa ventilação com essa máscara facial, insertaram o tubo pela máscara facial, insuflaram o balonete do cuff desse paciente, seguraram o tubo, retiraram a máscara laríngea e o paciente estava tubado. Lembrando que sempre é ideal utilizar um fibroscópio para olhar o posicionamento desse paciente, do tubo. Em relação a tubos, a intubação acordado nesse paciente. Por esse estudo retrospectivo, essa análise retrospectiva da doutora Karen Hegberg, que esteve aqui no nosso webinário internacional, foram analisados quais os pacientes foram intubados com fibroscopia flexível e viram que foram pacientes muito, muito obesos no serviço dela, lá no Texas. Então, eram pacientes com IMC de 60. Eram pacientes geralmente masculinos e eram pacientes com uma lampate grado alto, tá? Então, quando a gente vê quais eram os pacientes que foram intubados acordaram, eram os pacientes super, super obesos. Por quê? Porque são pacientes, esse é um outro caso que eu vou mostrar para vocês, são pacientes que têm dificuldade no resgate da ventilação por máscara facial e no resgate da via emergencial cirúrgica do pescoço. Então, aqui nós temos mais um caso clínico, paciente grau 2 de obesidade, né, um pescoço grosso, síndrome da apneia obstrutiva do sono, 60 anos. Então, a gente vê que ele tem até uma pletora facial, né, o rosto mais vermelhado. Então, esse paciente, ele foi indicado para ele a intubação acordado. Tinha outros preditores, uma lampate, um teste de mordida grau 3, uma abertura bucal diminuída. Então, esse paciente foi indicado a intubação acordado com fibroscópio. Já tinham feito a tentativa com fibroscopia anterior, porém não deu certo. Pensou-se em fazer uma traqueostomia, né, para ajudar nesse caso, mas tentaram novamente uma intubação acordada. A cirurgia dele era uma cirurgia de tiroidectomia total por bócio multinodular tóxico e fizeram a intubação desse paciente acordado. No final, como ele era um alto risco para a extubação, deixaram a traqueostomia. Esse é um caso interessantíssimo, que é um paciente, talvez um paciente mais pesado no mundo, onde foi feita a intubação, o manejo da via aérea dele, né, nos Estados Unidos. Esse paciente tinha quase meia tonelada de peso, 445 quilos, né, 163 o IMC desse paciente. Era um paciente que fazia o uso do CPAP 24 horas por dia. Ele tinha uma pressão arterial de CO2 de 70 milímetros de mercúrio e depois, no procedimento, ele estava com 100 de pressão arterial de CO2, retentor muito grande de CO2 desse paciente. Né? Utilizaram para intubação acordado, né? Fizeram até o acesso venoso era muito difícil, foi um acesso venoso guiado por ultrassom na testa do paciente, né? Precisou-se então de vários anestesistas, né, em campo, e ele foi intubado acordado com o fibroscópio, o catéter de entry e a máscara laríngea Prosil, né, Procil, como guia, né? E esse paciente fizeram uma traqueostomia, era um procedimento para traqueostomia, né? Ele tinha muito problema ventilatório e tinha 20 centímetros de gordura pré-traqueal, esse paciente, 20 centímetros, né? O interessante é que depois do procedimento fizeram uma laringoscopia, né? Uma laringoscopia direta nesse paciente, e o Comark Lehane dele era 1, grau 1. Então, é super interessante esse caso, né? Em relação a risco de broncoaspiração, sabemos que a obesidade não é um fator de risco para broncoaspiração, tá? Então, assim, a incidência de broncoaspiração no paciente que está em jejum, cirurgia programada eletiva, não é maior do que um paciente não obeso, tá? Agora, sabemos que o paciente obeso ele tem mais risco de ter diabetes. Se ele tiver diabetes, ele pode ter uma dificuldade no retardo, no esvaziamento gástrico, ou desautonomia, né? Neuropatia diabética. Sabemos que esses pacientes podem ter mais refluxo gastroesofágico e pode ter hernia hiatal. Então, são alguns riscos que podem acontecer. Mas
Induzir esse paciente em sequência rápida, porque ele é obeso, não é uma indicação. Então, agora, claro, o que nós vemos no NEP4 é que havia pacientes sem risco de broncoaspiração que broncoaspiraram, e pacientes que tinham risco de broncoaspiração que não broncoaspiraram. Então, hoje em dia, nós temos uma ferramenta muito interessante, não só para via aérea, mas também para avaliação no pré-operatório, que é a ultrassonografia gástrica, para ver o conteúdo gástrico desses pacientes, se tem resíduo ou não, para a gente poder modificar a nossa técnica de indução. Em relação, aqui é só, isso aqui daria uma aula maior, mas isso aqui é só uma citação, falando que os pacientes, né, a gente tem que ter muito cuidado qual é o cálculo do peso para fazer as medicações dos pacientes. E nós utilizamos mais o peso magro desses pacientes. Tem peso magro, peso ajustado, peso ideal, peso total, mas o peso magro é o ideal para nós, tá? A grande maioria dos hipnóticos, bloqueadores neuromusculares, anestésicos locais é em cima do peso ajustado, que é um cálculo um pouquinho mais difícil, mas a gente tem que utilizar ele. Peso total, a gente sabe que pode estar sobredose, intoxicação, geralmente usa mais para succinilcolina. Extubação, que não é um caso, não é menos importante, é uma coisa muito importante, porque se a intubação é difícil, pensando que a extubação também pode ser difícil. Então, esses pacientes, eles são alto risco para complicação no pós-operatório, na extubação desses pacientes. Então, a gente tem que fazer o quê? Planificar, planejar a extubação desse paciente, ver, classificar, porque a obesidade e a apneia obstrutiva do sono são fatores de risco para complicação. Então, esses pacientes, o que nós precisamos? Otimizar, muitas vezes recrutar, fazer recrutamento pulmonar desses pacientes, colocar esse paciente em trem book reverso, semi-sentado, fazer uma boa pré-oxigenação desse paciente, reverter o bloqueador neuromuscular, ter um monitor de bloqueador neuromuscular para ter certeza que esse paciente não tem bloqueio residual, ter cuidado em relação à analgesia desse paciente, evitar o opioide, né? Esses pacientes são mais sensíveis à depressão por opioides, né? Saber que esse paciente tem que utilizar o que? A ventilação não invasiva no pós-operatório imediato, na extubação, diminui mortalidade. Se você utilizar o CPAP no pós-operatório imediato, você vai diminuir mortalidade nesse paciente, né? E saber que você pode utilizar o catéter trocador de tubo, né? Para deixar lá, se for mais difícil, fazer aquela extubação em planos, para deixar, se o paciente tiver que ser reintubado, né? A gente ter esse guia para passar o tubo. Então, aqui, finalizando, só deixando umas mensagens finais, lembrar que a obesidade é um fator de risco potencial para via aérea difícil, né? Nunca menosprezar essa mensagem. Lembrar que a síndrome de apneia obstrutiva do sono é o fator de risco maior para esse tipo de complicação, tanto na intubação quanto na extubação. Lembrar da anestesia regional, gente. A anestesia regional é uma estratégia, né? Se der para ser feito, lembrar que pode ser utilizado e estar preparado para a falha, que esses pacientes são difíceis para acesso, são difíceis para via aérea e são difíceis para anestesia regional. Então, esteja preparado para a falha da anestesia regional, porque você provavelmente vai precisar de intervir na via aérea do paciente. Fibroscopia de acordado. Então, lembrar de estar habilitado para utilizar. Recordar que é uma estratégia. Muitos anestesistas lá no NEP4 esqueceram, tinha a indicação de utilizar a fibroscopia de espera e não fizeram, né? Ter atenção à sedação é um grande fator de complicação na fibroscopia. A É um mí me tocó hemorragia intracraniana. supraglótico, principalmente nas regiões, nas situações de Espontánea. resgate do paciente. El doctor Paul me preguntó de los estudios. Como estão me vendo ainda? Alô?
Alô? Doctor, estaba en mute, pero ahora ya se restableció. Ah, tá. Bom, então, como é um webinário internacional, deixo aqui meus agradecimentos em todos os idiomas para vocês. Obrigado. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una tremenda conferencia que nos ha traído con muchos conceptos con relación al manejo de la vía aérea. Eh, tenemos, ahora sí tenemos las preguntas que vamos a hacer diseñadas para después de la charla. Le pediría a Gabriela que las mostrara y te pediría por favor que dejaras de compartir la pantalla, Raúl. Ah, ok, perdão. Eso, así nos vemos todos. Estupendo. Entonces la primera pregunta están las dos juntas. No sé si hay que correrlas hacia abajo, sobre todo la segunda, que tiene 4 alternativas. La primera solamente tiene 2. Y dice la primera: después de la presentación, ¿cambiarías algo en la conducta cuando estés con un paciente con obesidad mórbida? Entonces les pedimos que respondan las preguntas. Y la segunda es: si contestaste sí en la pregunta anterior, ¿qué punto específico crees que sería el principal cambio de conducta para la optimización? Ahí las alternativas son evaluación y planificación de acción y rescate en la intubación-extubación. Alternativa B, siempre tener disponible videolaringoscopía en el primer intento y monitorización del bloqueo neuromuscular. En tercer término, siempre tener disponible la ecografía de la vía aérea para identificar la membrana cricotiroidea. Y por último, la preoxigenación con CPAP y uso de oxigenación apneica mientras esté intentando intubar al paciente. No sé si quieres hacer algún comentario, Raúl. Bueno, professor, me escutam? Sí, te escuchamos. Bom, claro que a obesidade, como o Dr. Ricardo Lantrop lembrou muito bem. Estão me escutando bem, né? Yo creo que sí, yo escucho perfecto. Yo también. Como o Dr. Ricardo Lantrop lembrou muito bem, né, a prevalência, né, da obesidade está aumentando no mundo inteiro. E, claro que a nossa probabilidade de pegar, anestesiar um paciente com via aérea com obesidade mórbida é cada dia mais frequente, né? Então, a gente tem que realmente estar preparado e lembrar que tem que estar bem estruturado o nosso serviço para receber esse tipo de paciente também, né, com ultrassom, com fibroscopia, né, com videolaringoscópio, com os planos para a gente poder, de certa forma, utilizar nesse paciente, plano de resgate, né, que eu acho que são as mensagens mais importantes. Lembrar que esses pacientes são pacientes com potencial risco para complicação, né, Andrés? Perfecto, excelente. Yo creo que vamos a compartir los resultados. Ahí tenemos 100% dicen que cambiarán algo de la conducta cuando estemos frente a un paciente con obesidad mórbida, Raúl. Yo creo que eso muestra que los mensajes que has entregado hoy día han sido muy valiosos y ya nuestro enfoque para el manejo de estos pacientes va a cambiar a partir de este momento. Y acerca de qué punto específico va a ser el principal cambio que van a adoptar, se refiere fundamentalmente a la evaluación y planificación de la acción y rescate en la intubación y extubación. Eso es, por lo menos, el más importante. En segundo lugar, son las estrategias de preoxigenación con CPAP y el uso de oxigenación apneica. El primero a mí me parece muy notable porque esa es la principal causa
de falla en el manejo de la vía aérea que encontró el estudio NAP4 que tú citaste en varias ocasiones, y me parece que justamente en este tipo de pacientes es tremendamente importante la planificación. En segundo lugar, también técnicas de preoxigenación y uso de oxigenación apneica, toda vez que, como tú también lo has expresado muy bien, estos pacientes tienen una limitación del tiempo seguro a apnea cuando uno los anestesia y induce apnea con las drogas que usamos habitualmente. No sé si tienes algún comentario sobre esto, Raúl. Bom, interessante que fala-se muito do catéter nasal em alto fluxo, né, de oxigênio alto fluxo, mas nas evidências a gente vê que o catéter de baixo fluxo, né, nasal, então o catéter nasal que nós podemos utilizar ali a 10 a 15 litros por minuto, apesar de ser um oxigênio não é umidificado nem quente, né, nem acalentado, né? Então, mas é por pouco tempo que se utiliza, né? Esse oxigênio cateter nasal a um fluxo maior, né? E tem bons resultados, né? Então, assim, independente do serviço que nós estivermos, então tem o serviço que não tem tantas estruturas, mas o cateter nasal a gente consegue ofertar para esse paciente e consegue melhorar essa abordagem no paciente com obesidade. Perfecto. Mira, tenemos un mensaje de uno de nuestros participantes y que dice, ¿podría explicar el uso de dispositivos de entrenamiento en ventilación, especialmente en su estanqueidad? No sé lo que es eso. Como los Archeon MM. No sé si puedes ver ese mensaje de Raúl. Uhum. La doctora Silvia Fernández nos pregunta eso. No sé si a lo mejor la doctora pudiera aclararnos un poco más su pregunta, si le damos la palabra. No sé dónde está. A ver, voy a tratar de ubicarlo. Aquí. Não. Ahí voy a tratar le pedí que activara su micrófono, a ver si nos puede Uhum. A ampliar ver. un poco su pregunta. Doctora Silvia. No, parece que no. Ah, va conduciendo, ya. No puede, no puede. Sí, por supuesto. Ah, mira, yo quería mientras tanto comentar justamente lo de la limitación del tiempo seguro de apnea y que tal como tú muy bien lo mostraste, Raúl, la importancia de la posición del paciente. La posición del paciente para mí es fundamental las técnicas de preoxigenación, también en la ventilación con máscara facial, que como muy bien lo expresaste, es la dificultad fundamental que tienen los obesos mórbidos, y también en la laringoscopía, pero también pudiera ayudar a reducir el riesgo de regurgitación, toda vez que tienes una diferencia de presión entre la cavidad gástrica y la cavidad faríngea, que podría mejorar, dificultar la regurgitación de contenido gástrico. No sé qué te parece con relación a la importancia de la posición del paciente, Raúl. Bom, professor Ricardo, o posicionamento do paciente é fundamental, né? Na literatura mesmo, quando se fala em otimização, diz que quase 90% da otimização da via aérea do paciente obeso é o posicionamento. Por quê? Porque você melhora a reserva do paciente, você melhora a pré-oxigenação, você melhora o volume pulmonar, o volume da capacidade residual funcional, você diminui complicações como intubação esofágica, regurgitação, aspiração bronco-pulmonar.
Então, são várias melhorias que acontecem quando você faz o posicionamento do paciente. Claro, e você consegue, com o posicionamento, fazer esse alinhamento tão necessário, que é o posicionamento em rampa, né? E o Trendelenburg, que você tem essa melhora da visualização glótica. Vemos que os pacientes, muitas vezes, que são pacientes muito obesos, né? A gente viu que, geralmente, os pacientes muito obesos, super obesos, acima de 40, 50, nós conseguimos entubar com laringoscopia direta, né? Só com posicionamento. Então, isso é muito interessante, né? Gracias, Raúl. El doctor Daniel Perín, que nos acompaña hoy día en la mañana, pidió la palabra. No sé, Daniel. Hola a todos, muchas gracias por la charla, Raúl, muy buena. Lo que pienso es un detalle, pero en el vídeo de la doctora de España, ella habló que tiene que haber el reversor del bloqueador neuromuscular para una posible reversión rápida. Pienso que esto es un poco complicado porque si tienes duda que el paciente es ventilable, ¿por qué no hacerlo vigil? Entonces, esto es muy importante porque si no, las personas empiezan a utilizar la medicación con una estrategia que no la es. En mi modesta opinión, pienso que nosotros tenemos que haber una estrategia antes de haber el problema, pero para las vías aéreas no previamente identificadas es una buena opción la reversión del bloqueador porque usted ya utilizó y tiene que intentar revertir las drogas utilizadas. Pero muchas gracias a todos, está fantástico. Muchas gracias, Daniel. No sé si quieres comentar algo, Raúl. Muchas gracias, doctor Daniel, por tu comentario. Me quedo muy contento. Voy a contestar también en español. Y bueno, la verdad es que vemos que los reportes de NET4, cuando uno de los grandes problemas han sido cuando había la indicación para el uso del fibroscopio con el paciente vigil, despierto, y no lo hicieron. A lo mejor porque no tenían habilidades o tampoco porque creyeron que, o sea, creyeron que caso no intento, voy a revertir el bloqueante neuromuscular y también la ventilación espontánea se va a regresar muy pronto. Bueno, a lo mejor pensaron en eso y hubo grandes complicaciones y lesiones cerebrales de hipoxia y muertes por eso también. Entonces, de hecho, es muy importante lo que has puesto en comentario que tenemos que hacer un buen planeamiento y que si sea la indicación de intubar despierto vigil, pues que lo hagamos, ¿no? O sea, o llamamos la ayuda, caso no tengamos habilidades y todo, porque no hay sentido inducir un paciente para intentar ver si logramos asegurar, aislar la vida del paciente. No, eso no es. No hay que intentar con la vida o con la vía aérea de un paciente, ¿no? Pienso igual. Muchas gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos, y es lo que nosotros nos enseñaron durante mucho tiempo, que a un paciente que lo dormíamos y le poníamos relajantes musculares, antes de poner relajantes musculares teníamos que ver si se podía ventilar. Y eso hoy día se sabe que no es adecuado, porque si tú tienes dudas, tal como muy bien lo dijo Daniel, tienes dudas de si vas a poder ventilar al paciente en primer término, entonces intúbalo vigil.
Porque si tú decidiste ponerle relajantes musculares, tienes que seguir con el plan que tú te trazaste. Entonces, no es alternativa estar usando drogas que además, por lo menos en Chile, el Sugamadex es muy caro. Es muy caro. Y por lo tanto, apoyarse en el manejo del paciente en una droga que quizás puede que revierta el efecto relajante muscular, pero eso no significa que el paciente va a volver a ventilar, ni menos despertar. Por lo tanto, puede que el uso del Sugamadex no solucione el problema. Ese es otro aspecto, creo yo, que es importante tenerlo muy claro cuando uno va a usar este tipo de drogas. Así que fantástico el comentario que has hecho, Daniel. Creo que ha sido extraordinario. Mira, quiero volver sobre la pregunta de la doctora Silvia Fernández, que algo dice que podría explicar el uso de dispositivos de entrenamiento en ventilación, especialmente, dice, en su cerramiento. Puede ser el sello como los Archeon MM. No sé lo que es ese Archeon MM, yo no conozco eso. Raúl, no sé si tú, Entrenamiento de ventilación, claro, no, está en la presentación, no sé. no sé No, a qué se refiere. Lamentablemente la doctora va conduciendo, no a nos ver, puede hablar, no, pero yo no, tampoco, no no sé. entiendo mucho la pregunta. Mientras tanto, a lo mejor si la doctora en unos minutos más puede Sí, hablarnos, nos puede aclarar un poco su pregunta. Yo quisiera destacar un poco también lo de la maniobra de Bailey, que tú la mencionaste muy sí, rápidamente, Raúl, en relación a la extubación de estos pacientes, porque a mí me da la impresión de que estos pacientes, como son difíciles de ventilar, justamente cuando uno los extuba, entra en una dificultad potencial de nuevo de poder, de que el paciente retome el control de su vía aérea y pueda retomar su ventilación espontánea. Y quizás esta maniobra de Bailey, bastante poco usada, pero descrita, puede ser muy útil como estrategia de extubación ante esta dificultad ventilatoria con máscara facial. sí. De hecho, es, es cierto que la maniobra de Bailey, yo había traído un estudio, una metaanálisis que enseñaba cómo se estaba favorable la mascarilla facial, la mascarilla laríngea como estrategia de despertar al paciente. O sea, tenemos menos complicaciones, broncoespasmo, laringoespasmo, teníamos menos hipoxemia eh, eh, en, en- en- tras la extubación del paciente, ¿no? Entonces, lo que enseñaba que era favorable al despertar al paciente el uso de la mascarilla laríngea como estrategia. Pero también hay que tener habilidad para hacer eso, ¿no? O sea, tener al paciente bien anestesiado, aspirar muy bien y tener toda la estrategia para saber si y habilidades para eso, porque también se puede ser un factor de riesgo, ¿no? De complicación. A ver, sí, claro que sí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional al respecto, Ricardo. Me escuchan, ¿verdad? Sí, La verdad, yo llevo casi 45 años de anestesiólogo eh, y me ha llamado muchísima la atención los últimos años la preocupación sobre un hecho como es el manejo de la vía aérea. Tengo la impresión que en la antigüedad, por decirlo de alguna manera, en la antigüedad nuestra, digamos, ¿no? Este problema de vía aérea, de ventilación apneica, de preoxigenación, de evaluación, era bastante más liviana la cita. No era tan relevante como es hoy día, o como a mí me gustaría entregar el mensaje que es extraordinariamente relevante. La verdad es que en la experiencia de uno, yo creo que es el momento más crítico, el manejo de la vía aérea,
de una anestesia electiva o no electiva. Creo que la evaluación es absolutamente fundamental y tomárselo muy en serio, con el objeto de planificar una estrategia que esté acorde con el paciente. Yo comparto el hecho de que no podemos supeditarnos a tener una droga que pueda salvar la situación cuando nos encontramos en una situación de emergencia frente a una vía aérea. Como mensaje solo quiero decir que el estudio, la planificación, las estrategias que nosotros tenemos que establecer con relación a la vía aérea se han transformado, en mi opinión, en uno de los elementos más relevantes de dar anestesia. La oxigenación, evitando daños cerebrales o eventualmente la muerte del paciente, creo que el gran pilar es el adecuado manejo de la vía aérea. Y la planificación es absolutamente fundamental. Y el otro mensaje que a mí me gustaría dejar, el entendido que podemos enfrentarnos cada vez más, no solamente a enfermos obesos para cirugía bariátrica, sino que en general a muchos más enfermos obesos para otros tipos de cirugía, incluida cirugía regional, que pudiéramos tener eventualmente que traspasarnos a una vía aérea difícil, es la extubación. Siempre uno tiende a pensar que ya terminamos, estamos listos, el enfermo ventila, está bastante despierto, pero es una vía aérea que ya está trabajada, ya ha sido intervenida, ya tenía un tubo. Probablemente los procesos inflamatorios, sobre todo en los obesos, van a hacernos que la extubación también sea compleja. Por lo tanto, la idea del mensaje es valorar en forma muy relevante el tema de la vía aérea. No solamente si el enfermo es diabético, hipertenso, su enfermedad coronaria, el METS4, no, creo que se hace cada vez más relevante el estudio, planificación y estrategia de un hecho relevante de la anestesia que es prácticamente el inicio, que es el manejo de la vía aérea y asegurar la oxigenación. Yo creo que con eso uno como docente, cuando les plantea a los alumnos o a los residentes la necesidad del entrenamiento, la necesidad de la simulación, la necesidad de muchas cosas, creo que tiene que transmitirle que tienen que tener una conciencia absoluta sobre el valor que significa tener seguridad en la vía aérea y tener claridad estudiando la vía aérea fisiológicamente y anatómicamente y con qué nos podemos encontrar. Tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado, ¿no? Y una cosa muy importante, yo creo que cuando uno se va a enfrentar a una vía aérea francamente difícil, en un hiperobeso, yo creo que uno no tiene que estar solo. Exacto. Eso quería mencionar. Además de agradecer al doctor Quirino y a Daniel, obviamente sus comentarios, su exposición, doctor Quirino, yo creo que ha sido muy clarificadora en muchísimos aspectos. Tan necesaria es su exposición porque creo que enfrenta uno de los desafíos más relevantes de dar anestesia, la vía aérea, en una población que cada vez va a ser más prevalente en nuestros países, como va a ser paciente obeso. Muchísimas gracias. De nuevo, en nombre de la facultad y del programa de anestesiología y de la dirección de posgrado de nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias, profesor. Daniel, ¿tú quieres decir algo, mencionar algo? Solamente en relación a la maniobra de Bailey, yo estuve con ello en Inglaterra, en Londres. La descripción de la maniobra es con la mascarilla clásica. En nosotros, a cada tiempo, tenemos menos la mascarilla clásica con la introducción de la mascarilla premoldada que con un formato de EIE. Entonces, debemos estar atentos a esto porque no fue descrita para este tipo de mascarilla. Entonces, tenemos que estudiar para saber si con estas también funcionan bien. Era solo este comentario. Gracias. Perfectamente. Desde México, el doctor Doctor Mandujano. Perín, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Daniel.
Desde México, el doctor Mandujano nos ha mandado varios mensajes. Dice, una de las dificultades con los medicamentos actuales, se refiere al Sugamadex, es precisamente que se ven como la única o la mejor opción y poco a poco han ido desplazando otras técnicas y conocimientos. También dice que en México el Sugamadex es muy caro, aproximadamente unos 4.000 pesos mexicanos por ampolleta, y en promedio se utilizarán 4 para una reversión efectiva. O sea, es tremendamente caro utilizar estos medicamentos. Y ya el doctor Perín nos ha ilustrado acerca de los riesgos que implica confiarse en este tipo de drogas. Dice además que acá dice, no solo es la presencia del tubo y su manipulación, sino que el paciente obeso ya se ve, ya se va el efecto de todos los agentes que le administramos, y creo que la extubación es mucho más difícil en esos pacientes que la intubación misma. Justamente, y tal como lo expresaba hace varios años atrás el doctor Richard Cooper, que él acuñó el tiempo de que toda intubación difícil trae de la mano una extubación difícil. Y en estos pacientes creo que tenemos, a pesar de que la intubación misma no es la mayor dificultad, pero sí la ventilación, en ese sentido la extubación se hace difícil y riesgosa en estos pacientes. No sé si quieres agregar algo más, Raúl. Oh, gracias, doctor Daniel Perín, por los comentarios. Uno de los mayores profesores de vía aérea en Brasil. Me da mucho gusto que esté visualizando la charla, y agradecer también al doctor Ricardo Urtubia, doctor Ricardo Lantrop, por ese momento, la invitación y toda la posibilidad de estar añadido, compartiendo conocimiento con un programa de posgrado de anestesia. Me pongo muy contento. Y a todos que están viendo, escuchándonos, están participando de este webinario, quiero darles muchas gracias. Doctor Manujano también siempre presente. Y bueno, solamente muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Raúl. Vamos a tener que terminar el webinario en este momento por razones técnicas. Te mandan muchos saludos desde Lima, Perú, la doctora Ana Tijero. Raúl, muchas Muchas felicitaciones. gracias, doctora. Eso no quiero dejarlo pasar. Y quiero mostrarles a continuación la conclusión de este webinario. Aquí nos ven, estamos en redes sociales, en varias, en Facebook, en YouTube. Recuerden que pueden ver todos los webinarios que hemos hecho desde el año 2021 a la fecha, que son más de 30, en nuestro sitio web de YouTube. Y aquí en el código QR que tienen abajo a la derecha, ustedes pueden fácilmente invocarlo. Es el canal Anestesia UDP. También en Instagram, en Twitter, y quiero anunciarles el próximo sábado 25 de noviembre a las 10 de la mañana, como siempre, de Chile, a la doctora Claudia Sáenz de Bolivia, quien nos va a hablar acerca de la actualización en los predictores de la vía aérea. Aquí hemos hablado varias cosas acerca de la planificación y posiblemente los predictores de vía aérea que nos han servido muchísimo en la evaluación de esta, nos puedan ayudar a tener una mejor claridad en la planificación, que es lo que viene después de la evaluación de la vía aérea. Así que los dejo desde ya invitados para asistir a este próximo nuevo y excelente webinario a cargo de la doctora Sáenz de Bolivia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día, buen fin de semana. Un abrazo, Raúl, desde acá. Muchas gracias, Gabrielita. Muchas gracias, Eva, Benjamín, Elisa y Valentina de Traducciones Remotas. Gracias, doctor Latrop. Gracias a todos los que han asistido a este extraordinario webinario. Nos vemos en un mes más. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Raúl. Un agrado haberte tenido con nosotros. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, Ricardo. Chao, chao.